Sabe aquela sensação no fim do dia de que o tempo passou e só deu para apagar incêndio com tarefa manual? E o que era para ser estratégico para fazer o negócio crescer de verdade ficou para depois. Pois é. Hoje a gente vai ver exatamente como sair dessa armadilha. Vamos construir, passo a passo, o primeiro assistente de IA, um funcionário virtual pensado para escalar a produtividade de vez. Vamos lá? Imagina só a cena. Uma força de trabalho digital que multiplica sua capacidade sem precisar aumentar a equipe. É essa a visão. Uma equipe que está ali trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto o foco vai para o que realmente importa. Essa frase, ela resume a dor de muito freelancer e pequeno empresário, né? Aquela sensação de estar soterrado em trabalho repetitivo, que não tem nada de criativo e que acaba sendo o maior freio para o crescimento. A boa notícia é que a solução está em delegar essas tarefas. E é aqui que a gente entra no dilema que muitos negócios enfrentam, quando o próprio sucesso, o crescimento, começa a virar um gargalo. Pensa bem, cada minuto que vai para organizar arquivo, responder aquele mesmo tipo de e-mail, criar pasta, é um minuto a menos para pensar na estratégia, para ir atrás de cliente novo, para inovar. É aí que a produtividade trava. Bom, agora vamos para a solução. E olha, não estamos falando de uma simples ferramenta. A ideia aqui é pensar nisso como uma contratação estratégica. Pensa nesse agente de IA como o seu primeiro funcionário virtual, um assistente inteligente que foi projetado para trabalhar como uma pessoa de verdade. A diferença aqui é gigantesca, tá? Automações comuns são tipo robôs que seguem uma lista de ordens, e só. Já os agentes inteligentes, eles aprendem, eles se adaptam, tomam decisões com base no contexto. Eles não só executam, eles replicam a sua inteligência. E essa é a grande virada de chave. Então, de forma bem simples, um agente invisível é um software que aprende como o trabalho é feito e executa as tarefas exatamente do mesmo jeito, com a mesma qualidade. É como se fosse possível clonar a sua forma de trabalhar para aquelas tarefas mais chatas. E como é que a gente coloca isso para funcionar? É mais fácil do que parece. Vamos tratar esse processo como se fosse a integração de um funcionário novo, com um plano de onboarding super simples, intuitivo, de só 4 passos. Esses são os 4 pilares para colocar o primeiro agente para rodar. Primeiro, a gente prepara o ambiente. Depois, ensina o que fazer. Aí testa para ver se está tudo certo. E, por fim, monitora. Vamos ver na prática como funciona cada um. O primeiro passo é super direto. Basicamente, é conectar as ferramentas que já são usadas no dia a dia. É como preparar a mesa de um novo colaborador, sabe? Dá a chave da sala, o acesso ao computador e, o mais importante, dá para definir exatamente o que ele pode ou não fazer, garantindo total segurança. E aqui que a mágica acontece. Não precisa programar nada. O treinamento é visual. É só mostrar para o agente como os arquivos devem ser organizados e ele aprende observando. É literalmente como treinar um assistente, mostrando para ele como se faz uma tarefa uma única vez. A comunicação também é muito natural. A gente usa comandos simples em português mesmo, como se estivesse pedindo algo a um colega. Nada de código complicado. Essa simplicidade na interação é o que torna tudo isso tão acessível. Ok, ensinou. Agora é hora de testar. A ideia é começar com um volume pequeno de dados para ver se ele está seguindo as instruções direitinho. A Ana, uma especialista em marketing, fez exatamente isso. Deixou a agente dela trabalhando durante a noite. E o resultado? Quando ela acordou, encontrou 47 arquivos perfeitamente organizados, cada um na sua pasta. Imagina a sensação, o trabalho foi feito enquanto ela dormia. Esse é o poder real de um assistente virtual. Por fim, o monitoramento. Assim como qualquer pessoa nova na equipe, no começo a gente acompanha o trabalho do agente. O sistema gera relatórios para a gente ver o que foi feito e dá para fazer pequenos ajustes. Com o tempo, ele aprende com esse feedback e fica cada vez mais autônomo. Ok, a teoria é ótima, mas e os resultados na prática? Vamos dar uma olhada em alguns casos reais de profissionais que já colocaram esses agentes para trabalhar e ver o impacto que isso teve no dia a dia deles. Esse é o Roberto, um designer super talentoso, mas que, como muita gente, passava uma parte enorme do dia com tarefa administrativa. 3 horas por dia é muito tempo, que podia estar sendo usado para criar. E o resultado para o Roberto? 3 horas recuperadas. Não por semana, não. Por dia. Isso dá umas 15 horas a mais toda semana de trabalho para ele focar no que ele faz de melhor. Criar. É uma virada de jogo completa. Agora olha o caso do Felipe, um consultor. O problema dele era outro. O caos na organização fazia ele perder um tempão só procurando o documento. Uma dor que, vamos combinar, todo mundo conhece bem.
E para o Felipe, a solução trouxe de volta 2 horas produtivas todo santo dia. O retorno sobre o investimento é imediato, é claro. Isso não é só uma otimização, é uma transformação no jeito de trabalhar. Então, o ponto principal é que essa tecnologia toda representa uma mudança fundamental. Não é só sobre automatizar tarefas, mas sim sobre construir uma equipe digital que aumenta a nossa capacidade de uma forma exponencial. E talvez a maior vantagem de todas. Essa equipe virtual não precisa de pausa, não dorme, não tira férias. É produtividade contínua, trabalhando ali, em silêncio, pelo crescimento do negócio, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E isso nos leva à reflexão final. Cada tarefa que é delegada para um agente não é só tempo que se economiza, é liberdade que se recupera. Liberdade para focar no trabalho criativo, para passar mais tempo com a família ou para planejar os próximos grandes passos do negócio. A pergunta que fica é: o que seria feito com esse tempo de volta?